Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, do Apóstolo do Bem. Hoje nós vamos falar sobre o perdão. Nós vamos cantar uma música e fazer a prece para iniciarmos o estudo. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Querido Mestre Jesus, nós agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome para falarmos do Teu Evangelho. Muito obrigado, Senhor Jesus, por todas as oportunidades. Obrigado por tudo aquilo que temos e conquistamos. Obrigado pelas alegrias, como também pelas tristezas, que nos fazem refletir e aprender. Obrigado, Senhor Jesus, pelos companheiros da jornada.
Obrigado pelos amigos espirituais, pelo lar, pela saúde. Enfim, Senhor Jesus, por tudo aquilo que faz a nossa presente encarnação ser rica em oportunidades de aprendizado e de crescimento. Sê conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Hoje nós vamos falar sobre o perdão. Nós vamos fazer algumas reflexões breves sobre aquilo que nós encontramos no Novo Testamento, como também na literatura espírita. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 12, quando Jesus nos está ensinando a orar, o Pai Nosso, ele nos diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus, então, em sua magnífica sabedoria, nos coloca para refletir sobre uma equação de extrema importância em nossas vidas, porque ele não diz na prece, não nos ensina a pedir a Deus apenas que nós sejamos perdoados em nossas dívidas. De outra forma, extremamente didática, ele nos ensina que devemos pedir o perdão às nossas ofensas, às nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, da mesma maneira que nós perdoamos, nós também sermos dignos e merecedores de perdão. Então, ele nos propõe uma equação de equilíbrio, de justiça, de saúde plena para as nossas almas. Que enquanto perdoarmos, nós também sejamos dignos e merecedores de perdão. Então, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Da mesma forma, ele continua dizendo que, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, ainda no Evangelho de Mateus, aí no capítulo 6, versículos 14 e 15, ele então explica melhor, ele abre melhor para nós o entendimento desta equação, desta proposição de que nós precisamos perdoar para que também Deus, ou seja, o Pai, a lei de causa e efeito representada aqui, também nos permitindo o recebimento de perdão pelas nossas ofensas, pelas nossas faltas, uma vez que nenhum de nós é perfeito e também as cometemos aos montes. Então, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Não é, obviamente, que Deus não nos perdoe, pois Deus, sendo perfeito e sendo sua lei perfeita, já tem mostrado para nós, através de sua misericórdia infinita, nas nossas sucessivas reencarnações e oportunidades de acerto e de crescimento, já mostra para nós o perdão infinito de Deus. Mas é colocando para nós a figura da lei de causa e efeito, o sofrimento imposto a nós pelo fato de nós não liberarmos o nosso coração das mágoas, das ofensas, perdoando aqueles que nós consideramos ter nos ofendido. Então é desta forma que Jesus coloca para nós, em sua infinita sabedoria, a importância do perdão em nossas vidas. Ainda no capítulo de Mateus 18, no versículo 21, 22, então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor,
Até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então, olha só que interessante. Pedro, então, fazendo esta indagação a Jesus. E aí nós vamos observar algo muito interessante. Que Pedro, então, já propõe aí um número para Jesus, do número que talvez nós devêssemos perdoar os nossos irmãos, aqueles que nos ofendem. Até quantas vezes? Até 7. E então Jesus, aproveitando-se da figura que Pedro propõe, diz para ele que não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, propondo para ele aí uma figura de linguagem, se aproveitando do número, para poder dizer daquilo que é ilimitado. Já que o 7, de uma forma para nós, quando encontramos dentro da Bíblia, representa para nós essa completude conquistada na Terra. Um número que mostra para nós algo que está completo. Mas aí Jesus mostra para ele que precisa ir além disso. Não apenas aquilo que nós consideramos o todo, limitado. Jesus propõe para ele que nós devemos ir além, até 70 vezes 7, ou seja, de maneira ilimitada. É não precisarmos pensar até quantas vezes. Significa pensar que, sempre que formos ofendidos, sempre que algo ruim nos acontecer, que um irmão nos cause, nós devemos perdoar. Não importa quantas vezes aconteça. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar o seguinte texto: a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação, nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Então, olha só que coisa interessante. Já está fazendo aí a associação do perdão e da elevação do espírito, a elevação moral do espírito com a misericórdia, que é um complemento da brandura. Ou seja, quanto maior a capacidade de perdão, de esquecimento das ofensas, de misericórdia, maior a elevação do espírito. Isso significa, então, que, à medida que nos esforçamos para nos melhorarmos moralmente, para sairmos das amarras do homem velho que ainda habita em nós, preso ainda ao apego das ofensas, da suscetibilidade, do orgulho, menor a elevação moral. Então é disso que nós precisamos nos libertar. Ou seja, falando também para nós que o perdão também significa esse esquecimento das ofensas. E falando também sobre caridade, que nós vamos ver mais adiante, uma questão no Livro dos Espíritos falando o que é caridade, no entendimento de Jesus. Continuando o texto no Evangelho, ai daquele que diz, nunca perdoarei. E nós, muitas vezes, na nossa vida, falamos isso, né? Ah, eu não perdoo. Ah, nossa, aquilo que fulano me fez, nunca vou perdoar.
Isso eu não vou esquecer. Ah, isso eu não vou deixar para trás. Remontando então ao parágrafo anterior, isso diz muito mais de nós do que do companheiro que nos ofendeu. Porque quando nós dizemos não vou perdoar, isso eu não esqueço, isso eu não deixo barato, nós estamos falando mais da nossa inferioridade moral do que daquilo que o companheiro nos fez. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Relembrando aí, então, que nós mesmos não somos perfeitos e erramos muito e temos falhado muito, não só nessa encarnação, como em outras encarnações também. Quando nós pensamos no outro capítulo do Evangelho que fala sobre a causa atual ou anterior das nossas aflições, nós vamos entender que éramos nós na posição daquele que causa o mal. E, portanto, temos provações e expiações na atual reencarnação. Por que então nós podemos nos dar o direito de não perdoarmos? Essa é a proposição que está sendo feita pelo Espírito de Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz que cada um perdoe a seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, que é a passagem que nós vimos no Evangelho de Mateus. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. Então, olha só, voltando ao primeiro parágrafo, esta forma de perdoar que ele coloca primeiro diz para nós da superioridade moral que alguns indivíduos já conquistaram e que nós precisamos nos esforçar para atingir. A segunda é a que o ofendido ou aquele que tal se julga impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade. Há apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Então, esse texto está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, como dissemos, no capítulo 10, item 4. Como falamos anteriormente sobre caridade, que está falando no Evangelho, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? É a pergunta que Kardec faz ao Espírito de Verdade no Livro dos Espíritos, esta questão de número 886. A resposta, então, é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Olha que coisa interessante. Primeiro, benevolência para com todos. É um ato proativo e não reativo. Não é esperar ser chamado a fazer o bem. É prontificar-se a fazer o bem sem ser pedido. E é fazer o bem ativamente, para com todos. Então, quando diz com todos, é sem distinção. Então, isso aí é a primeira parte da resposta, um pouco mais destrinchada. Indulgência para as imperfeições dos outros. Porque para dar conta de ser benevolente para com todos, sem distinção, fazer o bem sem olhar a quem, é preciso ser indulgente, ou seja, compreender que o outro, assim como eu, é suscetível a falhas.
Então, quando eu entendo que o outro é um espírito em evolução, como eu também sou, e suscetível a falhas, eu tenho a empatia de me colocar no lugar do outro e entender as suas imperfeições, como eu gostaria que as minhas imperfeições fossem também observadas da mesma maneira. E então eu sou capaz de perdoar, conforme Jesus nos propôs no Pai Nosso, que nós perdoássemos para que também fôssemos perdoados. E aí então nós teremos essa capacidade de pensar no perdão como algo atingível, como um dever que ele efetivamente é. Porque como o Evangelho já colocou ali para nós, é exatamente esse orgulho que nos faz ter esta forma de perdão em que nós dizemos perdoar, mas queremos humilhar. É o orgulho falando mais alto. Então, quando nós perdoamos verdadeiramente, nós estamos abrindo o nosso coração, nós estamos tomando uma postura humilde e, portanto, não estamos fazendo mais do que o nosso dever perante a lei. Não é mais do que a nossa obrigação perdoar. Nós podemos ter feito mal a alguém, desejar o perdão desta pessoa. Esta pessoa não nos perdoa. Nós vamos seguir o nosso caminho e a própria lei vai se encarregar de fazer com que nós venhamos a resgatar aquela falta na economia divina. Se o outro não nos perdoa, pior para ele. É um problema dele, porque está acarretando para si energias desnecessárias ao próprio equilíbrio de sua alma, de seu perispírito, em sua vida. E por isso, o perdão é um dever nosso para com a lei. No livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, na psicografia do Chico Xavier, nós vamos encontrar este pedaço. Uma pessoa que não sabe desculpar vive comumente isolada. Ninguém estima a companhia daqueles que somente derramam de si mesmos o vinagre da queixa ou da censura. Assim somos também em se tratando de nossas necessidades espirituais. A alma que não perdoa, retendo o mal consigo, assemelha-se ao vaso cheio de lama e fel. Não é coração que possa reconfortar o nosso. Não é alguém capaz de ajudar-nos a vencer nas dificuldades da vida. Se apresentamos nossa mágoa a um companheiro dessa espécie, quase sempre nossa mágoa fica maior. Por isso mesmo, Jesus aconselhava-nos a perdoar infinitamente, para que o amor em nosso espírito seja como o sol brilhando em casa limpa. Então, olha só que coisa interessante. Por isso, o perdão é um dever nosso. Se nós não perdoamos, quem fica com o coração cheio de lama e fel somos nós. E às vezes guardamos aquilo por várias reencarnações. O companheiro que nós acreditamos ter nos ofendido pode já, por conta das provações e das expiações que foram imputadas a ele pelo mal que ele causou, talvez já tenham feito com que ele tenha ultrapassado aquilo, já tenha melhorado moralmente, já tenha evoluído como espírito, e nós estamos lá presos àquela ofensa. Ou seja, nós é que estamos arrastando a corrente pesada daquilo que nós consideramos ofensa. E o outro já pode estar muito melhor do que nós, por já ter se reparado do mal cometido diante da lei divina, eterna e perfeita. Tão melhor para nós, se nós dermos conta de acompanhar o processo, perdoando, liberando o nosso coração dessa lama e desse fel, trazendo para nós mesmos esse amor que André Luiz compara como o sol brilhando em casa limpa. Porque aí nós
estaremos progredindo moralmente também. Quem sabe, de mãos dadas com aqueles que nós consideramos ter nos ofendido. Ou quem sabe mesmo na condição de amparar-lhes as fraquezas e de os ajudarmos a crescer também. Pois que a lei, em sua grandeza, nos diz sobre fraternidade, sobre solidariedade. Lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, também de André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, nós vamos encontrar a figura de Raul, que é um dirigente de reunião mediúnica, atendendo a um espírito que chegou extremamente nervosa, aflita, com o coração cheio de lama e fel, falando sobre um mal que a havia cometido, causado por um outro companheiro e que ela não conseguia perdoar de forma alguma. Então nós vamos encontrar nas palavras deste companheiro, Raul, o dirigente da reunião mediúnica, com a serenidade habitual, abeirou-se dela e consolou-a com carinho. Minha irmã, o perdão é o remédio que nos recompõe a alma doente. Não admita que o desespero lhe subjugue as energias. Guardar ofensas é conservar a sombra. Esqueçamos o mal para que a luz do bem nos felicite o caminho. Então, olha só que coisa interessante. Raul, que sendo o dirigente da reunião mediúnica, sempre estava em próximo contato psíquico com o dirigente espiritual desta reunião, um espírito de moral elevada, que sempre o assistia espiritualmente quando ele ia conversar com os companheiros espirituais que chegavam a essa reunião, intuindo as palavras que ele precisava fluir para atingir o coração desesperado desses espíritos sofredores. Então, olha só que coisa bonita ele fala sobre o perdão. No livro Missionários da Luz, também de André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, nós vamos encontrar: o ódio reveste o perispírito de sombras espessas. O perdão sincero dissipa as pesadas nuvens do ódio que revestem um organismo perispiritual. Então, olha só que figura interessante nós vamos encontrar aí no livro de André Luiz. Nós não estamos falando apenas de algo abstrato, de algo inatingível, de algo que fica no campo só da imaginação. O perispírito, como nós o estudamos desde o livro dos Espíritos, é o corpo que reveste o espírito. Nós encontramos lá o termo semimaterial para poder nos dar a ideia de uma matéria sutil, muito mais sutil do que o nosso corpo físico, mas ainda matéria. E nós vamos encontrar mesmo na obra de André Luiz, o próprio André Luiz, quando finalmente sai das zonas umbralinas e é amparado, então, na cidade espiritual Nosso Lar, ele vai perceber que toda a sua região gástrica está comprometida pelos abusos que ele havia cometido no campo da alimentação desregrada, nos dando a ideia que este corpo, sendo o molde do qual, então, o nosso corpo se aproveita para poder plasmar a forma, os órgãos, os tecidos e todos os caracteres hereditários, é o molde, é o princípio, então, material, ainda que sutil, responsável por poder absorver essas energias, boas ou ruins, que nós condensamos sobre ele. E o ódio, então, reveste este nosso corpo perispiritual de sombras espessas. O nosso organismo, ou seja, as células perispirituais, se adoecem, trazendo para nós consequências que podem durar aí por muito tempo, em diversas encarnações, até que nós
nos purifiquemos, fiquemos livres dessas energias através das provas e expiações que nós vamos então ter em nossas encarnações. Então, olha a importância do perdão. Não é apenas uma questão abstrata de, perdoe para poder evoluir moralmente. Este campo moral não é apenas abstrato, ele é também material. Tudo aquilo que nós sentimos de bom ou de ruim tem, então, uma passagem energética pelo nosso perispírito. E o nosso perispírito, quando saturado de energias negativas, passa para o corpo todas essas energias em formas de condições patológicas. Nós adoecemos. Então somos nós mesmos causando as nossas doenças, os nossos problemas. E o perdão, então, é aquilo que nos permite liberar essas energias negativas. Nós ficarmos livres daquilo que nos prende. No livro O Consolador, de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, nós vamos encontrar Emmanuel falando para nós que quem perdoa sinceramente, fala sem condições e ouvida a falta no mais íntimo do coração. Todavia, a boa palavra é sempre útil e a ponderação fraterna é sempre um elemento de luz, clarificando o caminho das almas. O perdão sincero é filho espontâneo do amor e, como tal, não exige reconhecimento de qualquer natureza. Portanto, quando alguém perdoa, não deve mostrar a superioridade de seus sentimentos para que o culpado seja levado a arrepender-se da falta cometida. O próprio Cristo, quando estava na cruz, diz para nós: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Então, olha só, Jesus, naqueles momentos, ainda aproveitando os últimos momentos de sua jornada terrestre, para poder nos ensinar, e nos ensinar a importância do perdão. Pois só a nossa própria consciência, nos trazendo as necessidades daquilo que nós precisamos reparar e daquilo que nós precisamos perdoar, vai nos colocar diante da lei de causa e efeito para nós percebermos a importância do perdão. Que Jesus nos abençoe a todos. Essas são algumas breves reflexões que nós trouxemos para que nós possamos pensar mais a fundo sobre a necessidade e a importância do perdão em nossas vidas. Bom será o dia em que, regenerados, nós não causemos mais o mal a quem quer que seja, ao que quer que seja. Por enquanto estamos num planeta de provas e expiações, e imperfeitos que somos, mesmo já conhecendo um pouco da lei divina, nós ainda erramos. Então nós devemos continuar nos esforçando pela nossa melhoria e pedindo ao Pai que nos perdoe as nossas faltas, enquanto fazemos o esforço de combater as tendências negativas que ainda possuímos em nós. E pedirmos então que os nossos companheiros nos perdoem as nossas faltas, assim como nós também perdoamos aqueles que nos cometem faltas, aqueles que nos ofendem, conforme Jesus nos propôs na oração do Pai Nosso. Que os nossos companheiros espirituais, emissários do Cristo, trabalhadores, incansáveis, obreiros da vida eterna, possam continuar amparando os nossos passos, nos intuindo, para que possamos seguir com mais firmeza a estrada que nos está proposta. Possamos entender o valor do perdão
e possamos liberar os nossos corações de qualquer mágoa, de qualquer tristeza, de qualquer rancor. Possam as nossas energias encontrarem equilíbrio através do amor, através da fraternidade, da solidariedade, da fé, da esperança. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai eterno e amado, por ter colocado em nosso caminho o guia mais perfeito, que é Jesus, para que possamos mirar e para que possamos seguir. Sê conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja.